O que é taxa Selic e como ela movimenta a sua vida e a economia? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia e política e muito mais. Como eu falei agora no início do vídeo, você pode ficar perguntando o que é taxa Selic? Você tanto ouve falar que às vezes você entra no YouTube e só aparece assim, taxa Selic subiu, taxa Selic diminuiu, e esse vídeo aqui você vai entender tudo. Porém, não importa se a taxa Selic subiu ou desceu, provavelmente quando você for ver esse vídeo, a taxa Selic já não está no patamar que eu estou falando aqui, tá? Então, pelo menos esse vídeo é só para você entender o conceito e o que é. Ficou na dúvida? Que vários youtubers estão falando, nos noticiários estão falando sobre isso, você não está entendendo, você vai entender aqui nesse vídeo, tá? Então não esqueça de deixar o like aqui, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Vamos lá. Mas afinal, o que é a taxa Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Selic. É a taxa básica de juros. É a taxa básica para você fazer um empréstimo que os bancos cobram. É a taxa básica quando você compra um título público do Brasil, que é uma taxa de juros. Digamos assim, vamos lá. Você pegou um empréstimo no banco. O banco cobra uma taxa de empréstimo. Aí a taxa mínima que eles cobram é a taxa Selic. Ah, Lucas, e como define essa taxa Selic? A taxa Selic é definida pelo Bacen, que é o Banco Central do Brasil, pelo Copom. É uma reunião que acontece a cada 45 dias. Aí eles definem a taxa Selic, que é uma taxa para mexer com a economia, para querer desenvolver ou segurar a economia, também envolve a inflação. Vocês vão entender no decorrer do vídeo aqui que eu vou explicar, tá? E antes de entendermos como a taxa Selic impacta a nossa vida e a economia, temos que entender que existem duas taxas Selic. Você pode perguntar, como assim duas? A taxa Selic efetiva e a taxa Selic meta. A taxa Selic efetiva é a taxa Selic dos bancos. Como assim dos bancos? Que ela varia todo dia. É uma taxa Selic especial, que não é mostrado no noticiário, que eu vou falar agora, daqui a pouco. Essa aqui, digamos assim, o banco, quando você deposita um dinheiro no banco, o banco é obrigado a repassar pro Banco Central uma quantia. E essa quantia está ali rendendo alguma coisa. Então essa é a taxa Selic efetiva. Eles também emprestam dinheiro entre outros bancos, porque digamos que tenha muito saque em determinado banco em um dia. Digamos assim, o Itaú teve muito saque, muita gente sacou. Então aí ele vai lá e pede dinheiro para o Bradesco, empréstimo para poder repassar esse dinheiro para as pessoas que estão pedindo saque. Aí o Bradesco cobra uma taxa de juros referente a esse empréstimo do Itaú para ele. Então essa é a taxa Selic efetiva. Porém não importa muito. A taxa Selic que importa é a taxa Selic meta, que é essa taxa Selic que você vê nos noticiários a cada 45 dias. Vamos entender agora como a taxa Selic impacta a economia. A principal ferramenta da taxa Selic é conter a pressão inflacionária do país. Digamos assim, hoje, vamos ver aqui no site do Banco Central, vou deixar aqui no link da descrição, tá? Para caso vocês estejam vendo o vídeo, vai estar sempre aqui atualizado de acordo com o Banco Central, tá? Hoje a taxa de inflação está em 8,35 nos últimos 12 meses. E a taxa Selic atual, que eu estou gravando dia 28 de julho, está em 4,25. Então significa que a taxa de juros real do Brasil está em menos 4,10. Está negativa. Então o Banco Central não está conseguindo conter essa pressão inflacionária da moeda, do real. Então significa que a nossa moeda está desvalorizando. Não importa se eu estou emprestando dinheiro para o governo ou emprestando dinheiro para a iniciativa privada que me paga a taxa Selic. Eu estou perdendo dinheiro. Meu dinheiro está desvalorizando 4,10 porque a inflação está muito alta e a taxa Selic não está acompanhando essa inflação. Tá? E por isso que uma taxa de juros alta desestimula a economia. Por que desestimula a economia? Porque as pessoas começam a buscar títulos públicos, porque os títulos públicos são mais seguros do que você investir em renda variável e imóveis. Imagina assim, você investe uma taxa Selic que está rendendo 8% ao ano, sendo que a Bolsa de Valores rende 8% ao ano, em média. Qual que é mais seguro você investir? Uma coisa certa, que é 8% ao ano, que é a taxa Selic, ou uma coisa que é variável, que é a Bolsa de Valores, que pode dar os 8%. Então, isso desestimula a economia quando você tem um aumento da taxa de juros, porque as pessoas estão correndo menos risco. Vamos lá, tem um infográfico aqui que é legal para vocês verem, vou deixar aqui na tela. A inflação cresce, a taxa de juros é aumentada. O crédito fica mais caro, porque fica mais caro você buscar um crédito. Quando a taxa de juros, outro adendo também, quando a taxa de juros está mais baixa, as pessoas buscam mais crédito, porque o empréstimo está mais barato. E aí é mais fácil pagar um empréstimo de 2% ou um empréstimo de 8%? Com certeza de 2%. Então, quando a taxa de juros está mais baixa, ela incentiva a economia. Não só você investir em renda variável, mas também as pessoas
buscam mais empréstimos nos bancos para financiar seus negócios, financiar uma casa, e com isso a economia gira mais rápido. Tá. Continuando, depois do crédito mais caro, o consumo é estimulado e depois os preços param de subir, reduzindo a inflação. Então, a subida da Selic é bem correlacionada com o aumento da inflação. Se eles têm baixa inflação, a Selic não há necessidade dela estar tão alta, porque assim as pessoas conseguem correr muito risco. Mas como hoje a inflação está muito alta, há uma necessidade da taxa Selic estar alta. E hoje a gente está vendo que tem esse deságio absurdo. O Banco Central precisa correr com essa taxa de juros do Brasil. Não botar muito alto para também não desacelerar a economia, mas também tem que estar um patamar justo, pelo menos no 0 a 0, para as pessoas começarem a querer investir no Brasil também. E também tem isso, o investimento do exterior. Para que um americano, um alemão, um britânico vai querer investir no Brasil, sendo que ao momento que ele empresta dinheiro para o Brasil, ou ele começa a pegar empréstimo dos bancos aqui no Brasil para poder crescer a empresa dele, sendo que a taxa de juros está muito baixa e a inflação muito alta. Não vale a pena. É mais fácil ele procurar outro país com uma taxa de juros mais próxima e com uma segurança maior. Os Estados Unidos está com a inflação alta e com a taxa de juros zero. Beleza, mas eles, olha o patamar deles, eles são um país desenvolvido, nós somos emergentes. Nós temos a incerteza, lá eles têm a segurança. Quando o investidor olha para investir na taxa de juros de renda fixa, eu vou falar mais no decorrer do vídeo, ele olha a taxa de juros real, que é inflação menos a taxa de juros do país. Hoje, como eu falei, está menos 4,10 nesse momento do vídeo, tá? Então não vale a pena para o investidor internacional investir no Brasil, botar muito capital no Brasil, que ele está perdendo dinheiro. E como a sua renda fixa é impactada pela Selic? Vamos entender basicamente tudo que é renda fixa aqui para fazer um compilado e vocês entenderem. Vamos lá. A variação da taxa Selic impacta a renda fixa. Vamos lá. A renda fixa é muito ligada aos títulos públicos pré-fixados com a inflação, ou a título público que pede a taxa Selic, que é o título taxa Selic, basicamente. Então, quando você busca um título pré-fixado de 8%, você tem que entender que você está pegando um título que ele vai te pagar ao final 8%. Agora, por que as pessoas buscam a taxa Selic? Eu até deixei um vídeo aqui, ó, como começar a investir na bolsa, que eu falo bastante disso aqui, que é reserva de emergência, tá? Que a taxa Selic, ela tem essa variação, então ela é pós-fixada, porque ela sofre essa variação a cada 45 dias. Pode ficar estável, diminuir ou aumentar, depende da taxa de juros que o Banco Central achar favorável no momento. E por que eu tenho que investir em renda fixa? Também vou deixar aqui um vídeo, botei de diversificação, tá? Como eu investiria meus R$1.000, e eu falo aqui por que é bom você ter renda fixa brevemente. Você vai entender melhor aqui. A renda fixa é basicamente um dinheiro que você sabe que vai estar ali e vai estar seguro. Ele não vai estar variando. É um dinheiro que vai estar uma remuneração quase que exata no final do mês. Basicamente, assim, que você pode fazer projeções com esse dinheiro, basicamente. Então você tem que ter em mente isso. Renda fixa é uma projeção que eu consigo quase ter uma certeza, a gente nunca tem certeza de nada, mas quase ter uma certeza de quanto eu vou ter no final. Vamos começar? Quais rendas fixas eu consigo investir? Vamos começar pelos títulos públicos. Como eu falei, tem o título público Tesouro Selic. Ele segue basicamente a taxa de juros da Selic, a taxa de juros que o Banco Central determina no momento. Hoje, como eu falei, a taxa de juros está rendendo 4,25. Provavelmente, quando você ver o vídeo, como eu falei, você vai estar mais ou menos, depende. Esse é um vídeo atemporal, não importa o dia que você for ver esse vídeo. É só você entender o que é Selic. O tesouro pré-fixado. O tesouro pré-fixado é uma rentabilidade que você já sabe no final. Aquela que eu falei, tem um tesouro pré-fixado 2026, que rende 8% mais ou menos. Então você sabe que o valor que você botar ali em 2026, ele vai render 8% ao ano, basicamente. Tá? Então ele não... Digamos que a Selic vai para 10%. O combinado desse título foi só 8%. Então você fica à mercê desse título. Você não sofre variação. E tem o Tesouro IPCA+, que ele segue a taxa de inflação do país mais um bônus, vamos dizer assim. Que aí depende da taxa do IPCA+. Geralmente é mais 4%, 5%, por aí vai, tá? Então, esse é para bem longo prazo. Geralmente é taxa Tesouro IPCA+, 2035, 2045. Então, esse aí é para longo prazo. Você está financiando bastante tempo o governo. E tem os títulos privados de renda fixa. O que eu falei agora foi que são financiados pelo governo. O que eu vou falar agora são financiados por iniciativas privadas, tá? Que tem lá, vamos falar aqui, ó. Tem poupança, CDB, LC, que são letras de câmbio, LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito
de agronegócio. E tem a LCA, que é a letra de crédito de agronegócio. Começando pela poupança, ela não é o melhor investimento, mas é o mais conhecido, então tem que falar, tá? Você vai perceber porque ela não é o melhor investimento, nem de longe. Vamos assim, entendendo a nova poupança, tá? Se a taxa Selic está em 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% sobre o valor, mais uma taxa referencial, que depende do banco, tá? Então, não é uma taxa certa. Aí, se a taxa Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a taxa referencial. Então, seria basicamente o quê? Digamos hoje, a taxa Selic está em 4,25, seria 4,25 vezes 0,7, que dá 2,97 ao ano. Olha como é que é bem abaixo da taxa Selic, a meta. Então por isso que não vale a pena, é mais fácil você comprar Tesouro Selic, basicamente, ou os próximos investimentos que eu vou falar aqui. Comprar um CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é você praticamente está emprestando dinheiro para o governo comprar títulos públicos. Basicamente rende a taxa Selic. É bem mais fácil você investir por CDB. Sua rentabilidade é muito maior do que a poupança. E a poupança e CDB são basicamente pelo mesmo banco. Tenho a minha poupança pelo Itaú. O Itaú oferece CDB. Então, sua rentabilidade é bem maior do que um CDB. Então, se você tiver a poupança e puder fazer uma portabilidade para o CDB, fica aí o questionamento. Então, isso foi só um exemplo, tá, galera? Então, é bem mais vantajoso você investir por CDB ou comprar o título público, tá? Então, não cometa esse erro de investir pela poupança, tá? Eu não tenho poupança, nunca tive. E tem o LCI e LCA, como eu falei, que é a linha de crédito imobiliária e a linha de crédito agrícola. Isso aí, geralmente você consegue comprar por corretoras, tá? E aí eles têm a taxa de juros lá. No mínimo, e geralmente eles colocam CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, que replica a taxa Selic. Então, geralmente eles dão um bônus que é taxa Selic mais 10%, mais 20%, mas pesquisem e estudem antes, tá? Então, não deixe de ser um investimento, válido, porém, tem que estudar. Aí você pode pensar, mas Luca, como é que eu ganho dinheiro na renda fixa só quando a taxa de juros aumenta? Não, existe marcação ao mercado, mas o intuito desse vídeo não é falar sobre marcação ao mercado, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre marcação ao mercado, deixa nos comentários, tá? Aliás, não esqueça de deixar o like, tá? E se inscrever, beleza? Dessa forma, entendemos o impacto da taxa Selic na economia, na renda variável, nos seus investimentos e na sua vida. Tem uma frase bem legal que o Warren Buffett fala, que é: as taxas de juros estão para as ações, assim como a gravidade está para a matéria. É uma frase muito legal e faz total sentido, muito bom. Mais uma do oráculo de Omaha. E aí, percebemos, vamos concluir aqui, resumindo, os 3 impactos no consumo, nas empresas e no governo, tá? E consumo que eu digo é as pessoas. Em relação às empresas, os analistas fazem as projeções futuras das empresas de acordo com as dívidas das empresas. Então, se uma empresa está muito endividada e a base da dívida da empresa é correlacionada com a taxa de juros dela, então se a taxa de juros aumenta, a dívida da empresa acaba aumentando. Isso também correlacionando com os títulos públicos do governo. Porque como é o governo financia a dívida dele? Comprando títulos públicos. Então, o governo tem que pagar mais com essa dívida, porque como a dívida está relacionada com a taxa de juros do país, se a taxa aumenta, os juros aumentam, então o governo tem que pagar mais. Então, por isso que até falaram que o governo ficou com a taxa de juros muito baixa durante muito tempo para diminuir a dívida. E pode ser, né? E aquela que a gente sabe, correlação não implica causalidade, né? Mas a gente sabe como é que o governo é. Em relação ao consumo, quando a taxa de juros está mais baixa, há um consumo maior, que as pessoas começam a se endividar maior. Sim, as pessoas começam a se endividar mais, porque o juros está baixo, então esse empréstimo é baixo. A pessoa pensa assim, daqui a pouco eu pago, no final do ano é só 2% ao ano, 4% ao ano. Então, peguei empréstimo de um banco aqui e rapidinho eu pago. Só que o endividamento brasileiro é muito alto. Então, uma taxa de juros alta acaba não incentivando, acaba sendo bom para a economia brasileira, porque as famílias passam a não ficar tão endividadas. Mas isso acaba desestimulando a economia e as pessoas já começarem a buscar dívidas para financiar seus negócios e a crescerem. Então é isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Deixa os comentários aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido o que é a taxa Selic, como ela muda a sua vida e a economia. A dinâmica dela é fundamental para os seus investimentos, tá? Não esqueça de deixar o like, se inscrever, tá? E meu Instagram tá aqui embaixo, o grupo do Telegram tá bom também. Valeu, falou, até mais!